Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Esteio. Vamos ver como que ela pode ser perguntada em prova de concurso público, que claro, é o nosso objetivo aqui no estudo. Pessoal, o município de Esteio, assim como qualquer município no Brasil, é uma pessoa de direito público interno. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha tentando te enganar, dizendo que o município é uma pessoa de direito privado ou de direito externo, e aí estaria errado. É de direito público e é de direito interno, e integra, como a gente sabe, o Brasil, integra o Rio Grande do Sul e possui autonomia política, administrativa e financeira. O município é regido por esta lei orgânica, por demais leis que adotar e, claro, segue os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Até aqui, nenhuma novidade. Bom, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei anterior, regularmente elaborada e publicada. Essa regra vem também da Constituição Federal, do artigo 5º, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou não deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, eu só posso ser obrigado a fazer algo por lei. Eu só tenho que pagar IPTU para a prefeitura porque tem uma lei estabelecendo isso. Só a lei que vai me obrigar. Essa que é a ideia desse dispositivo. O que a banca pode fazer aqui na prova? Ela pode trocar lei por decreto. Pessoal, decreto é canetaço do prefeito. O decreto não passa por aprovação dos vereadores. Por decreto, eu não sou obrigado a nada. Eu só sou obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer em virtude de lei. Cuidado com isso na prova, que a banca pode trocar por decreto para tentar te enganar. Sobre a soberania popular, a soberania popular significa que o poder vem do povo, né? O povo vai exercer esse poder principalmente pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. O sufrágio universal, que todos podem se candidatar e todos podem votar, né? Essa é a ideia do sufrágio universal e o voto direto e secreto, que a gente sabe que tem valor igual para todos. Além disso, a soberania popular também vai ser exercida mediante plebiscito ou referendo, que são formas de consulta à população, o povo vai às urnas responder uma consulta, ou ainda por iniciativa popular no processo legislativo, que é uma situação que a gente vai estudar hoje, que o povo pode fazer um grande abaixo-assinado e apresentar um projeto por iniciativa popular. Bom, são nulos de pleno direito atos e exigências que não cumpram as regras desse artigo. Todos os atos que não seguirem as regras aqui deste artigo são considerados inválidos, quer dizer, todos os atos devem respeitar toda essa legislação e as obrigações somente por lei. Todo o poder vem do povo, como a gente já comentou, que exerce por meio dos representantes eleitos, o povo elege prefeito, vice-prefeito, vereadores, e também diretamente em alguns casos, que é justamente essa situação que a gente tem aqui de plebiscito, referendo e de iniciativa popular, que a gente vai ver mais adiante. O município de Esteio ainda tem aqui alguns compromissos fundamentais que vai observar, objetivos e compromissos fundamentais do município. Primeiro, garantir no âmbito da sua competência a efetivação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Garantir, então, aqui no município de Esteio aqueles direitos fundamentais que estão na Constituição Federal. Também o município de Esteio vai colaborar com os governos federal e estadual para constituir uma sociedade livre, justa e fraterna. O município de Esteio vai atuar com transparência pública dos seus atos, moralidade administrativa, participação popular nas decisões, oportunidades para que o povo participe de algumas decisões. Descentralização política administrativa, cuidado que a banca aqui pode fazer uma pegadinha, trocando isso por centralização, e o compromisso é descentralizar, não centralizar tudo na prefeitura. E também prestar, mediante cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população e proteção e garantia das pessoas com deficiência. Todos esses, então, objetivos e compromissos fundamentais do município de Esteio. Na sequência, temos aqui os símbolos do município. São os símbolos do município, o hino, a bandeira e o brasão.
E o dia 28 de fevereiro é a data magna municipal, sendo feriado no município. Esse detalhe é bastante cobrado em provas de concurso. Sempre que a lei orgânica traz a data magna do município, tem bastante chance disso ser perguntado na prova, então não esqueçam, 28 de fevereiro é a data magna do município de Esteio. Bom, algumas proibições, algumas vedações ao município. O município, primeiro, não se mete com religião. Como assim não se mete com religião? O município ele não pode criar igrejas ou cultos religiosos, não pode subvencionar, quer dizer, não pode transferir dinheiro para eles, também não pode embaraçar, não pode atrapalhar o funcionamento, nem ter com eles relações de dependência ou aliança. A única coisa que o município pode fazer com religião são colaborações de interesse público. Então, pessoal, o que a gente tem que saber aqui? O município não vai nem criar, nem colocar dinheiro, nem impedir o funcionamento dos cultos religiosos. Essa aqui é a ideia. Não se mete, então, com religião, resume isso tudo, né? Também recusar fé aos documentos públicos e também é vedado ao município criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por exemplo, para fazer o concurso público, eu tenho algum privilégio pelo fato de eu morar em Esteio ou de eu ter nascido em Esteio? Não. Todos os brasileiros concorrem igualmente aos cargos públicos no concurso. Não pode e não poderia o município de Esteio criar nenhuma preferência ou distinção entre os brasileiros. Essa, então, é a ideia dessas vedações. Agora tem as competências do município. O artigo 6º traz uma grande lista de competências que cabem aqui ao município de Esteio. E na hora da prova, a banca pode fazer uma questão trazendo algumas delas e perguntando se estão certas ou não. E a banca pode, claro, trocar uma palavrinha ou outra. Por isso é bom saber que cabe ao município, primeiro, fazer as leis, legislar sobre os assuntos de interesse local. Interesse local é competência do município. Também suplementar as leis federais e estaduais no que couber. Como assim? Quando falta alguma disposição de alguma lei em algum assunto, o município vai lá e faz a sua lei sobre aquele assunto. Às vezes, alguma coisa muito específica aqui no município não está prevista na legislação federal nem estadual. E aí o município faz a sua lei complementando, seguindo, claro, as regras da legislação federal e estadual também. Também o município vai cuidar dos seus tributos, vai instituir e arrecadar os seus tributos, impostos, taxas e contribuições. Depois nós vamos ver quais são esses tributos. O município vai instituir, e claro, já existe a Guarda Municipal de Esteio. Organiza e presta diretamente ou com concessões ou permissões os seguintes serviços. Transporte coletivo, o município pode prestar ou pode fazer uma concessão para que uma empresa privada explore o serviço. Abastecimento de águas e esgotos, mercados, feiras e matadouros locais, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública, limpeza pública, a coleta do lixo e a destinação final do lixo. Manter com cooperação técnica e financeira da União também programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, é uma atribuição do município, e isso é importante, porque no aspecto da educação, cabe aos municípios, principalmente, cuidar da pré-escola, educação infantil, e também do ensino fundamental. Também o município, contando com cooperação técnica e financeira da União e do Estado, vai prestar os serviços de saúde, atendimento de saúde da população e garantia dos direitos das pessoas com deficiência, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e paisagístico, promoção da cultura, ciência e recreação, fomento e incentivo a atividades econômicas, inclusive artesanal, e organização do abastecimento alimentar, proteção ambiental, e aqui tem várias atuações na preservação ambiental, realizar serviços de assistência social diretamente ou por instituições privadas, o município pode dar subsídios para que entidades privadas, como ONGs, prestem esse serviço. Realizar programas de apoio às práticas desportivas formais e não formais, programas de alfabetização, atividade de defesa civil, inclusive combate a incêndios, enchentes e prevenção de acidentes naturais, contando, claro, com a cooperação da União e do Estado e da sociedade. Promoção também do adequado ordenamento territorial com planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo.
Elaborar e executar o seu plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano. O município vai fazer obras de abertura, pavimentação e conservação de ruas, drenagem pluvial, construção de estradas e também prédios públicos municipais. Cabe ao município fixar a tarifa dos serviços públicos, inclusive a tarifa do táxi, a tarifa de autolotações e do transporte coletivo das linhas municipais. E também o município estabelece o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviço. Também vai sinalizar as vias, regulamentar o uso das vias, determinando então onde é que são os pontos de táxi, ponto de parada do ônibus, disciplinando o serviço de carga e descarga. O município também concede licença para atividades. Isso aqui é muito importante. Se eu quero, por exemplo, abrir um restaurante lá no município de Esteio, antes de botar o meu restaurante para funcionar, eu vou precisar de um alvará da prefeitura. É uma licença que a prefeitura vai me dar para funcionar. Eu vou ter que demonstrar que o meu estabelecimento atende todos os requisitos para não colocar em risco a saúde da população. Então, quando eu quero iniciar uma atividade no município, eu preciso desse alvará. É competência do município, então, por meio do alvará, conceder essa licença para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Também o município dá licença para publicidade, exceto a propaganda político-eleitoral. Também o município vai licenciar o comércio eventual ou ambulante, jogos, espetáculos, divertimentos públicos e prestação de serviços de táxi. Também regula tráfego nas vias municipais, disciplina a localização nas áreas urbanas e proximidades de mananciais e áreas potencialmente perigosas. O município vai dispor sobre autorização, permissão e concessão de uso dos bens públicos municipais, fiscalização administrativa nas matérias de interesse local, como saúde, inclusive vigilância sanitária e proteção ambiental. Também aquela questão envolvendo o código de posturas, né? A questão do sossego, higiene e funcionalidade. Também organizar o quadro, estabelecer o regime dos seus servidores. Existem as leis que estabelecem o quadro dos servidores e a lei que trata dos direitos dos servidores, que é o Estatuto dos Servidores do município. O município vai adquirir, alienar e doar os seus bens, aceitar doações, desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, procedimentos necessários para a realização dos serviços, a questão do registro, vacinação, captura e destino de animais para prevenir justamente doenças, também dispondo sobre depósito de animais, mercadorias, imóveis em gerais e coisas apreendidas, e isso está lá no Código de Posturas do município. O município também vai prestar assistência médico-hospitalar e pronto-socorro, amparo à maternidade, infância e desvalidos, aqui é o trabalho de assistência social, proteção da criança e adolescente contra exploração, também a prevenção e controle da poluição, promover e executar programas de construção de moradias populares, incentivo e proteção ao comércio, indústria e tudo mais, fiscalizar nos locais de venda direta ao consumidor também a condição sanitária dos alimentos e impor penalidades para quem infringir as suas leis. Além disso, o município vai atuar, claro, em cooperação com o governo federal e com o governo estadual para a competência que está prevista lá no artigo 23 da Constituição Federal, que são competências comuns ao município, estado e União. Então essa é a parte das competências, e aqui, para fins de prova, o que a banca vai fazer é mudar uma palavrinha ou outra para tentar confundir vocês na hora da prova. Por isso é importante que vocês façam a leitura e releitura dessas competências algumas vezes, para ir memorizando, e quando na prova aparecer alguma coisa diferente, vocês já conseguem identificar. Bom, vamos avançando aqui no nosso estudo, e agora vamos falar sobre os poderes municipais, porque essa lei orgânica, além de trazer essas regras gerais sobre o município, ela vai falar bastante sobre os dois poderes do município. O município de Esteio, assim como qualquer município aqui do Brasil, tem dois poderes: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Esses os dois poderes do município: legislativo, que é a Câmara, e executivo, que é a prefeitura. Cuidado, pessoal, atenção, não existe poder judiciário nos municípios. O poder judiciário ou é estadual ou é federal, nos municípios não tem.
A gente vai encontrar, então, quando a gente estuda a Constituição Federal ou a Constituição aqui do Rio Grande do Sul, a gente vai encontrar esses 3 poderes. No município, na lei orgânica, somente esses 2. E isso é uma pegadinha que a banca faz. A banca tenta pegar o candidato cansado, distraído na prova, e afirma: são poderes do município, legislativo, executivo e judiciário. Está errado, o judiciário não é poder do município, fica ligado nessa pegadinha. Bom, e esses poderes devem atuar de forma independente, autônoma, e um não pode passar atribuições para o outro. Assim como o cidadão que está num poder não pode exercer função no outro, salvo nos casos que esta lei orgânica autorizar. Bom, vamos avançando agora para a composição da Câmara Municipal, e aqui é estabelecida a composição da Câmara por 10 vereadores, representantes do povo, eleitos no município para cada legislatura, pelo sistema proporcional, entre cidadãos com idade mínima de 18 anos que estejam no exercício dos seus direitos políticos. A Câmara vai ter autonomia administrativa e financeira, e cada legislatura tem a duração de 4 anos. A legislatura é justamente um mandato, né? Cada mandato dos vereadores é de 4 anos. Bom, como é que são as votações na Câmara? Salvo disposição em contrário, em regra, as deliberações da Câmara são tomadas por maioria de votos, que é o que a gente chama de maioria simples, desde que estejam presentes a maioria absoluta dos seus membros. Como assim? Pessoal, se nós temos 10 vereadores, a maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores, que seriam 6, que é mais que a metade de 10. Pois é, para que algo seja votado na Câmara, é necessário que estejam presentes 6 vereadores. Se tem sessão da Câmara hoje e só 5 dos 10 vereadores estão presentes, não vai ser votado nada. Porque a Câmara só pode deliberar se estiverem presentes a maioria absoluta. E aí, com os presentes, se delibera por maioria simples, quer dizer, se estiverem 10 vereadores presentes na votação, com 6 votos eu tenho maioria. Se estiverem presentes 9 ou 8 vereadores, com 5 votos eu já tenho maioria. Se estão presentes 6 ou 7 vereadores, com 4 votos eu já tenho a maioria para aprovar. Então a maioria simples é uma maioria relativa, porque muda conforme a quantidade de presentes. E é assim que são as deliberações em regra. Quando não vai ser assim? Quando esta lei orgânica disser que é diferente. A gente vai ver em alguns casos que essa lei orgânica vai dizer que algo é aprovado pelo voto da maioria absoluta. Aí eu vou precisar de 6 votos para aprovar. Não importa quantos estejam presentes. E tem casos ainda mais difíceis de aprovar, que vão exigir 2/3 dos votos, que aí vão ser mais de 6 votos ainda. Então, para as matérias que essa lei orgânica quer mais atenção, ela vai exigir a aprovação de 2/3 dos vereadores. Para outras, que ela acha importantes também, maioria absoluta. E quando a lei orgânica não disser nada, é por maioria simples, que é mais da metade dos vereadores presentes no momento da votação. Muito bem, e aí nós temos as leis complementares. A característica de uma lei complementar é ser aprovada por maioria absoluta. A gente vai ver depois no estudo das normas que aqui no município tem lei ordinária e lei complementar. Lei ordinária é a lei comum, que é aprovada por maioria simples, que é mais da metade dos vereadores presentes. Já as leis complementares são matérias que a lei orgânica quer mais atenção, porque para aprovar uma lei complementar é necessário o voto da maioria absoluta, de mais da metade, então, do total de vereadores, sendo 10 vereadores, de 6 votos para aprovação. E aqui nós temos, pessoal, quais são as leis complementares. Estão aqui todas elas. Olha só, são leis complementares. Primeiro, os códigos. Código de Obras, Código de Posturas, Código Tributário e Código do Meio Ambiente. Além desses 4 códigos, o Plano Diretor e o Estatuto dos Servidores, o regime jurídico dos servidores, a lei que traz os direitos que vocês que vão passar nesse concurso terão como servidores aqui do município de Esteio. Bom, sobre a posse, essa Câmara vai ter uma sessão de instalação e posse no dia 1º de janeiro do primeiro ano do mandato. É feita uma sessão solene às 18 horas
para a posse, a sessão vai ser presidida pelo presidente anterior, caso ele tenha sido reeleito, presidente da Câmara. Então, se o presidente da Câmara de Vereadores foi reeleito, ele vai presidir essa primeira sessão do novo mandato. Se não, se ele não foi eleito vereador, aí quem era na mesa anterior vice-presidente, primeiro secretário ou segundo secretário que vai comandar essa sessão. Se nenhum deles estiver presente ou tiver sido reeleito, aí vai ser presidida por vereador de mesas anteriores, quer dizer, a preferência é que presida a sessão quem já esteve na mesa, porque aí conhece o trabalho, sabe como é que é feito. Bom, vai ser prestado um compromisso, esse compromisso eu copiei aqui, ele está aqui para vocês, nunca vi cair em prova, mas está aqui o compromisso, então, que vai ser prestado, né, pelos os vereadores, então. E nós temos aqui uma regra importante para fins de prova no parágrafo 7º, que é uma situação de alguém que é eleito vereador e não aparece lá no dia 1º de janeiro para tomar posse. É uma loucura imaginar isso, né? Imagina alguém foi eleito vereador e não vai comparecer lá no dia 1º de janeiro na própria posse. Mas vamos imaginar então, né, que um dos eleitos ficou tão contente que ficou festejando o ano todo, né, o final do ano todo antes de assumir, foi para a virada de ano, tomou todas, está de ressaca, não acordou para a própria posse. O que acontece? Ele perdeu o mandato? Ainda não. O vereador que não apareceu no dia 1º de janeiro ainda não perdeu o mandato. Mas, no prazo de 15 dias, ele vai ter que aparecer. Se ele não aparecer em 15 dias, salvo motivo de força maior, devidamente justificado, aí ele vai perder o mandato. E o vereador pode dar procuração para alguém tomar posse no lugar dele, por ele? Não. Não é admitida a posse por procuração. Muita atenção com isso. Muita chance disso também ser perguntado na nossa prova. Não pode tomar posse por procuração. Bom, isso é o que tem de mais importante. Ao longo da aula eu vou pular alguns parágrafos, eventualmente, alguns artigos, porque essa lei orgânica é enorme. E a gente não pode também ficar tanto tempo aqui vendo item por item. Mas é importante que vocês depois façam a leitura de tudo, mesmo desses que eu pulei, porque a nossa ideia no vídeo é dar para vocês aqui o entendimento e o que mais cai em prova. Mas é essencial que vocês leiam toda a legislação, porque na hora da prova a banca sempre pode nos surpreender e trazer algo que habitualmente não é cobrado. Bom, nosso próximo assunto são as atribuições da Câmara, e nós vamos ver então o que cabe à Câmara com a sanção do prefeito, as competências exclusivas privativas dela, mas isso vai demandar um tempo um pouquinho maior e eu vou deixar essa explicação para o nosso próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!